Olha, vou contar para vocês uma história que até hoje me deixa com o coração apertado. É sobre meu netinho, o Henrique, um garoto de 8 anos que sempre foi a luz dos meus olhos. Tudo começou numa tarde de quinta-feira, quando liguei para o meu filho Ricardo para saber como estavam as coisas. Oi, pai, tudo bem por aí? Ele respondeu meio apressado. Tudo certo, meu filho. Escuta, como tá o Henrique na escola? Ele falou que tinha uma apresentação semana passada. Correu tudo bem. Silêncio do outro lado da linha. Daqueles silêncios que você já sabe que tem coisa errada. Pai, sobre isso, a gente precisa conversar. Meu coração já disparou. Conversar sobre o quê, Ricardo? Aconteceu alguma coisa com meu neto? Não aconteceu nada grave. É que, bem, a gente tirou ele da escola há 3 semanas. Eu quase deixei o telefone cair. Como assim tiraram? Por quê? Ele estava indo tão bem. Pai, é complicado. A mensalidade estava muito cara e a gente não conseguiu mais pagar. Aquilo foi como um soco no estômago. Meu netinho, que adorava ir para a escola, que vivia contando das amizades, dos professores, das brincadeiras no recreio, tirado da escola por causa de dinheiro. E eu ali, sem saber de nada. Ricardo, por que vocês não falaram comigo? Eu podia ter ajudado. Pai, a gente não queria incomodar. Você já fez muito pela gente. Incomodar? Meu próprio neto e eles achando que seria incômodo para mim? Fiquei tão revoltado que nem consegui continuar a conversa direito. Desliguei o telefone prometendo que ia na casa deles no dia seguinte para conversarmos pessoalmente. Naquela noite não consegui pregar o olho. Ficava pensando no Henrique, no que ele estava sentindo, se entendia o que estava acontecendo. Criança dessa idade não entende muito bem essas questões de dinheiro. Só sabe que de repente não vai mais para a escola, não vê mais os amiguinhos, não tem mais aquela rotina que tanto gostava. Na sexta-feira de manhã, bem cedinho, peguei o carro e fui para a casa do Ricardo. Quando cheguei, o Henrique estava sentado na sala vendo televisão. Era horário de aula, ele deveria estar na escola, mas estava ali, meio perdido, sem entender direito o que fazer com tanto tempo livre. Vô! Ele gritou quando me viu e correu para me abraçar. Oi, meu campeão, como você tá? Tô bem, vô, mas eu queria ir para a escola. A mamãe disse que eu não vou mais estudar lá. O coração apertou ainda mais. E você tá triste por isso? Tô sim, vô. Eu sinto falta da professora Helena e dos meus amigos. Principalmente do Gabriel, que era meu melhor amigo. Ricardo apareceu na sala meio sem graça. Oi, pai, chegou cedo hoje. Precisamos conversar, filho. Henrique, que tal você ir brincar no quintal um pouquinho enquanto eu e o papai conversamos? O menino saiu e eu e Ricardo ficamos sozinhos na sala. Respirei fundo antes de começar. Me explica direito o que aconteceu, Ricardo. Ele se jogou no sofá e passou a mão no cabelo, daquele jeito de quem tá carregando o mundo nas costas. Pai, a situação tá muito apertada aqui em casa. Eu perdi aquele cliente grande do meu trabalho, sabe? Aquele que pagava bem todo mês. De repente a renda caiu quase pela metade. E por que não falaram comigo antes das coisas chegarem nesse ponto? Porque a gente achou que ia conseguir se virar, pai. Tentamos economizar em tudo, cortar gastos, mas a mensalidade da escola era muito alta. R$ 700 por mês, mais o material, mais o transporte. R$ 700. Para mim, que tenho minha aposentadoria e uns investimentos que fiz durante a vida toda, R$ 700 não era nada demais. Mas para eles, naquele momento, era uma montanha. E onde ele está estudando agora? Por enquanto em lugar nenhum, pai. A gente está tentando conseguir uma vaga na escola pública, mas tem fila de espera e não sabemos quando vai sair. Como assim em lugar nenhum? Minha voz saiu mais alta que eu queria. Ricardo, criança não pode ficar sem estudar. Eu sei, pai, eu sei. Você acha que eu não tô desesperado? Que eu não tô sofrendo vendo meu filho assim? Mas o que eu posso fazer?
Não tenho dinheiro para pagar a escola particular e na pública não tem vaga. Naquele momento entendi que meu filho estava sofrendo tanto quanto eu, talvez até mais. Ele se sentia um fracassado como pai, incapaz de dar para o próprio filho algo tão básico quanto educação. Me desculpa, filho. Não queria te pressionar mais ainda. Mas vamos resolver isso juntos, tá bom? Ricardo me olhou com os olhos meio úmidos. Como pai? Primeiro, eu vou pagar a mensalidade da escola particular dele até vocês se organizarem financeiramente de novo. E segundo, vamos correr atrás dessa vaga na escola pública para garantir que ele não fique mais um dia sequer sem estudar. Pai, eu não posso aceitar isso. Já é muito o que o Senhor fez por nós ao longo dos anos. Ricardo, escuta bem o que eu vou te falar. Segurei ele pelos ombros e olhei bem nos olhos dele. Esse netinho é a coisa mais preciosa que eu tenho na vida. Não existe sacrifício grande demais quando se trata dele. Esse dinheiro que eu tenho guardado, para que serve se não for para momentos como esse? Chamei o Henrique de volta para a sala e expliquei para ele que íamos resolver aquela situação toda. Vô, eu posso voltar para a escola? Pode sim, meu campeão. Na verdade, vamos fazer melhor ainda. Vamos ver se conseguimos uma escola nova para você, mais perto de casa e com mensalidade mais em conta pro papai e a mamãe. Os olhos dele brilharam de uma forma que eu não via há semanas. Naquela mesma tarde saímos para procurar escolas. Visitamos 3 lugares diferentes. Na primeira, a mensalidade era ainda mais cara. Na segunda, apesar do preço melhor, as instalações não me agradaram muito. Mas na terceira foi amor à primeira vista. Era uma escola menor, mais acolhedora, com mensalidade de R$ 400. Os professores pareciam dedicados, as salas eram bem organizadas e tinha até uma quadra pequena onde as crianças podiam brincar. E aí, Henrique, o que você achou daqui? Gostei, vô. Parece legal. E olha só, tem uma biblioteca. O menino sempre foi apaixonado por livros. Então, quando viu aquela bibliotequinha com poltronas coloridas e estantes cheias de histórias infantis, os olhos dele se iluminaram. Conversamos com a diretora, uma senhora muito simpática chamada Regina, que explicou toda a metodologia da escola. Ficamos sabendo que eles tinham até mesmo um programa de acompanhamento para crianças que mudavam de escola, para ajudar na adaptação. Seu neto pode começar na segunda-feira mesmo, se vocês quiserem, ela disse. E a questão da documentação? Perguntou Ricardo. Tragam histórico escolar, certidão de nascimento e carteira de vacinação. É só isso mesmo. Saímos de lá com tudo encaminhado. Henrique ia começar na escola nova na segunda-feira seguinte. Mas o que mais me emocionou foi a conversa que tivemos no carro, voltando para casa. Vô, obrigado por ter me ajudado. Não precisa me agradecer, Henrique. É para isso que existem os vós. Vô, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode falar. Por que o papai e a mamãe ficaram tristes quando eu parei de ir para a escola? Expliquei para ele, de uma forma que uma criança de 8 anos pudesse entender que às vezes os adultos passam por dificuldades, mas que isso não significa que eles não se importam ou que não vão fazer de tudo para resolver as coisas. O importante é que agora você vai ter uma escola nova, com professores novos e amigos novos para fazer. E eu posso continuar visitando o Gabriel na escola antiga? Claro que pode. Vamos combinar com a mamãe dele. No domingo, véspera do primeiro dia na escola nova, Henrique estava uma pilha de nervoso. Mistura de ansiedade com empolgação. Vô, e se eu não conseguir fazer amigos? Henrique, você é um menino carinhoso, inteligente e educado. Tenho certeza de que vai fazer muitos amigos. E se eu não conseguir acompanhar a matéria? Então você estuda um pouquinho mais e pede ajuda para os professores. Eles estão lá para isso mesmo. Na segunda-feira de manhã, fiz questão de levar ele pessoalmente para a escola. Quando chegamos, tinha várias crianças brincando no pátio antes da aula começar. Quer que eu entre com você? Perguntei. Não vou, eu consigo. Mas fica aqui pertinho até eu entrar na sala.
Fico sim. Fiquei ali parado, vendo meu netinho se aproximar timidamente de um grupo de crianças. Em poucos minutos já estava brincando e rindo como se conhecesse todo mundo há anos. Essa capacidade das crianças de se adaptarem sempre me impressiona. Quando ele acenou para mim da janela da sala de aula, senti uma emoção tão grande que até as lágrimas vieram. Ali estava meu netinho, de volta ao lugar onde ele devia estar, na escola, aprendendo, se desenvolvendo, sendo criança. Nos dias seguintes, Ricardo me ligava todo dia para contar como tinha sido o dia do Henrique na escola nova. Pai, ele tá adorando. Já fez 2 amigos, o Mateus e a Sofia. E a professora disse que ele se adaptou muito rápido. Uma semana depois, Henrique me ligou todo empolgado. Vô, adivinha só. Eu ganhei um elogio da professora Carla hoje. É mesmo? Por quê? Porque eu ajudei um coleguinha com a lição de matemática. Aquilo me encheu de orgulho. Meu netinho não só tinha se adaptado bem, como já estava ajudando os outros. 2 semanas depois da mudança de escola, recebemos uma notícia ainda melhor. Ricardo conseguiu um novo cliente, até melhor que o anterior. Pai, agora eu posso assumir as mensalidades da escola do Henrique de novo. Que bom, filho. Mas fica tranquilo, não tem pressa. O importante é que vocês se estabilizem financeiramente primeiro. Não, pai, eu quero assumir. É minha responsabilidade como pai. E assim foi. A partir do mês seguinte, Ricardo voltou a pagar as mensalidades da escola. Eu continuei ajudando com outras coisas. Material escolar, uniforme, passeios da escola, essas coisas que sempre fazem diferença no orçamento de uma família. Mas o que mais me marcou nessa história toda não foi nem a questão do dinheiro. Foi descobrir que meu filho e minha nora tinham passado por tanta dificuldade sem me falar nada. Eles carregaram esse peso sozinhos durante meses, sofrendo em silêncio, tentando resolver tudo sem incomodar ninguém. Conversei sério com eles sobre isso. Gente, vocês são minha família. Família não se incomoda com problema de família. Família se ajuda, se apoia, enfrenta as dificuldades juntas. A Carolina, minha nora, chorou quando eu falei isso. É que a gente não queria parecer incompetente, aproveitador. Incompetente? Carolina, vocês são pais maravilhosos. Passaram por uma dificuldade financeira temporária, isso acontece com todo mundo. O importante é não enfrentar sozinhos. Estabelecemos um acordo. Sempre que surgisse qualquer problema sério, eles me contariam. Não necessariamente para eu resolver tudo, mas pelo menos para a gente pensar juntos em soluções. 6 meses depois dessa história toda, Henrique ganhou uma medalha na escola por ter sido o aluno mais solidário da turma. Quando ele me mostrou a medalha, com aquele sorriso que só criança tem, percebi que tudo tinha valido a pena. Vô, quer saber de uma coisa? Fala aí, campeão. Eu gosto da escola nova até mais que da antiga. Os professores são mais legais e eu aprendi que não precisa ter medo de começar de novo. Aquela frase me marcou muito. Uma criança de 8 anos tinha aprendido uma lição que muitos adultos demoram a vida toda para entender. Não se deve ter medo de recomeçar. Hoje, 1 ano depois, Henrique continua na mesma escola. Ricardo conseguiu estabilizar a situação financeira e até expandir o negócio dele, e nossa família ficou mais unida que nunca. Mas tem uma coisa que eu aprendi com essa experiência e que quero compartilhar com vocês que estão me ouvindo. Nunca subestimem a importância de perguntar como estão as coisas na vida dos filhos e netos. Às vezes a pergunta mais simples pode revelar situações que precisam da nossa atenção. Se eu não tivesse ligado para perguntar como o Henrique estava na escola, talvez ele tivesse ficado muito mais tempo sem estudar. Talvez a situação tivesse se complicado ainda mais. Uma pergunta simples, feita por carinho e interesse genuíno, pode fazer toda a diferença. E outra coisa, nunca deixem orgulho ou medo de incomodar impedir vocês de procurar ajuda quando precisarem. Família existe para isso. Amigos verdadeiros existem para isso. Não carreguem pesos sozinhos que podem ser divididos. Hoje, quando vejo meu Henrique brincando no quintal, feliz e despreocupado como toda criança deve ser, sei que fiz a coisa certa.
Não foi só sobre pagar uma mensalidade de escola. Foi sobre preservar a infância dele, garantir que ele continuasse tendo acesso à educação, aos amigos, às experiências que toda criança merece ter. E sabe o que é mais bonito? Ele nem se lembra mais dessa fase difícil. Para ele, foi só uma mudança de escola que acabou sendo boa. As crianças têm essa capacidade incrível de superar adversidades e seguir em frente, desde que tenham o apoio necessário. Às vezes fico pensando em quantas famílias por aí passam por situações parecidas sem ter para quem recorrer. Quantas crianças ficam fora da escola não por falta de interesse ou vontade dos pais, mas simplesmente porque as contas não fecham no final do mês. Por isso que sempre digo para os meus amigos da minha idade: se vocês têm condições de ajudar filhos e netos em momentos de dificuldade, façam isso sem pensar duas vezes. O dinheiro que a gente guarda durante a vida toda serve exatamente para isso, para dar segurança e oportunidades para os que a gente ama. Não adianta morrer rico e deixar a família passar necessidade enquanto a gente está vivo. Não adianta guardar dinheiro para o futuro se o presente dos nossos filhos e netos está comprometido. Claro que não é questão de dar tudo de mão beijada, de criar dependência ou de resolver todos os problemas sem que eles aprendam a se virar. Mas nos momentos realmente difíceis, quando se trata de coisas essenciais como educação, saúde, moradia, a família tem que estar presente. No caso do Henrique, não foi só uma questão de pagar a escola. Foi uma questão de preservar o futuro dele, a autoestima dele, a confiança dele no mundo. Uma criança que fica fora da escola não perde só conteúdo acadêmico, perde convivência social, perde rotina, perde estrutura. E outra coisa que aprendi é que não adianta só resolver o problema imediato. Tem que ajudar a família a se reestruturar para que aquilo não aconteça de novo. Por isso que, além de pagar as mensalidades temporariamente, eu também ajudei o Ricardo a pensar em estratégias para diversificar a renda dele, para não depender só de um cliente grande. Hoje ele tem vários clientes menores, o que dá mais estabilidade. E a gente sempre conversa sobre planejamento financeiro, sobre ter uma reserva de emergência, sobre essas coisas que a vida ensina, mas que às vezes a gente aprende tarde demais. O Henrique não sabe de todos esses detalhes, claro. Para ele, foi só o vô que ajudou quando precisou. E é assim mesmo que deve ser. Criança não precisa carregar o peso dos problemas financeiros dos adultos. Mas eu sei que um dia, quando ele for maior e talvez passar por alguma dificuldade, vai se lembrar que família é para isso mesmo, para estar presente nos momentos difíceis. E espero que ele passe isso para os filhos dele também, se um dia tiver. Uma das coisas mais bonitas que vi nessa história toda foi como o Henrique cresceu emocionalmente. Antes ele era meio dependente, tinha medo de coisas novas. Depois dessa experiência de mudar de escola, ele ficou mais corajoso, mais confiante. Semana passada ele me disse: "Vô, se um dia eu tiver que mudar de cidade, eu não vou ter medo. Porque eu já sei que dá para fazer amigos novos e se adaptar em lugares novos." Quer dizer, uma situação que poderia ter sido traumática para ele acabou sendo uma lição de vida valiosa. Claro que isso só foi possível porque a gente conseguiu resolver tudo rapidamente, sem deixar ele muito tempo fora da escola. E hoje, quando outros pais da escola nova comentam sobre dificuldades financeiras, eu sempre dou o mesmo conselho: conversem com a família, procurem ajuda, não tentem resolver tudo sozinhos. O orgulho é um sentimento que pode custar muito caro, especialmente quando envolve o futuro das crianças. Tem uma vizinha minha que estava passando pela mesma situação há uns meses. O netinho dela também tinha saído da escola particular por falta de dinheiro. Quando ela me contou, eu falei: "Por que você não conversa com seus filhos? Talvez eles possam ajudar de alguma forma." "Ah, mas eles já têm tantos gastos." "Mas vocês já tentaram pelo menos conversar sobre isso?" No final das contas, quando ela conversou com os filhos, descobriu que eles tinham até guardado um dinheiro justamente para ajudar com essas coisas, mas não sabiam que ela estava precisando. É impressionante como a falta de comunicação pode complicar situações que teriam solução simples. As pessoas ficam sofrendo sozinhas por problemas que poderiam ser resolvidos em família. No caso do meu Ricardo, se ele tivesse me contado sobre as dificuldades antes, talvez nem precisasse tirar o Henrique da escola.
Poderíamos ter ajustado o orçamento deles, ou eu poderia ter assumido algumas despesas temporariamente, sei lá. Mas não adianta ficar pensando no que poderia ter sido diferente. O importante é que no final deu tudo certo e todo mundo aprendeu alguma coisa com a experiência. Hoje nossa família tem reuniões mensais onde a gente conversa sobre tudo. Como estão as crianças na escola, como estão as finanças, se alguém está precisando de ajuda com alguma coisa. Pode parecer exagero, mas para nós funciona muito bem. E o Henrique adora essas reuniões porque ele também pode falar sobre as coisas dele. Como estão os amigos, o que ele está aprendendo na escola, os projetos que ele tem. A gente escuta tudo com atenção porque sabemos que hoje ele é criança, mas amanhã vai ser adulto e é importante que ele se sinta ouvido e valorizado na família. Uma coisa que me chamou a atenção nessa história toda foi como o Henrique lidou com a situação. Ele ficou triste quando saiu da escola antiga, mas não ficou revoltado nem traumatizado. Ele entendeu que às vezes as coisas mudam e que a gente tem que se adaptar. Acho que isso aconteceu porque a gente sempre conversou muito com ele, sempre explicamos as coisas de forma que ele pudesse entender, sem mentir mas também sem assustá-lo com detalhes desnecessários. E outra coisa importante, a gente nunca fez ele se sentir culpado pela situação. Nunca falamos coisas como por sua causa a gente tá gastando muito ou você tem que estudar muito porque estamos fazendo sacrifício por você. Essas coisas podem criar traumas desnecessários nas crianças. O que a gente sempre falou foi, você merece ter uma boa educação e a gente vai fazer o que for preciso para garantir isso para você. É completamente diferente. Hoje, quando vejo ele fazendo a lição de casa com tanto capricho, ou quando ele me conta empolgado sobre algum projeto da escola, sei que ele está feliz e motivado, não carregando nenhum peso emocional por causa daquela fase difícil. E isso é fundamental. As crianças precisam se sentir protegidas dos problemas dos adultos, mas ao mesmo tempo precisam aprender que a vida tem momentos difíceis e que a família está ali para enfrentar esses momentos juntos. É um equilíbrio delicado, mas que faz toda a diferença na formação emocional delas. Voltando para a questão da escola, uma coisa que me deixou muito feliz foi ver como os professores da escola nova receberam o Henrique. Eles sabiam que ele tinha vindo de uma mudança meio abrupta e fizeram de tudo para facilitar a adaptação dele. A professora Carla, principalmente, foi um anjo na vida dele. Ela percebeu que ele estava meio inseguro nos primeiros dias e deu uma atenção especial para ele se sentir acolhido. Henrique é uma criança muito especial, ela me disse numa reunião de pais. Ele tem uma sensibilidade e uma maturidade que chama a atenção. E ao mesmo tempo é alegre e brincalhão como toda criança deve ser. Isso me encheu de orgulho porque mostrou que, apesar de toda a dificuldade que a família passou, o Henrique não perdeu a essência dele, não ficou marcado negativamente pela experiência. Pelo contrário, acho que ele até amadureceu de uma forma positiva. Ficou mais empático com os colegas, mais grato pelas coisas que tem, mais resiliente quando enfrenta pequenas dificuldades do dia a dia. Semana passada ele chegou da escola contando que tinha ajudado um colega novo que estava com dificuldade para se enturmar. Eu lembrei de quando eu era o novo na escola. Aí eu fui lá e chamei ele para brincar com a gente no recreio. Essa capacidade de usar as próprias experiências para ajudar os outros é algo que me emociona muito. Mostra que ele está crescendo com o coração no lugar certo. E tem outra coisa bonita nessa história. Como ela fortaleceu os laços da nossa família. Antes, cada um vivia meio na sua, se encontravam nas datas comemorativas e tal. Agora a gente se fala quase todo dia, se visita mais, participa mais da vida uns dos outros. O Ricardo me liga para contar sobre o trabalho. A Carolina me manda foto do almoço que fez, o Henrique vem dormir aqui em casa pelo menos um fim de semana por mês. A família ficou mais próxima, mais conectada. E isso foi um dos melhores resultados de toda essa história. Porque no final das contas, ter dinheiro, ter bens, ter segurança financeira, nada disso vale muito se você não tem com quem compartilhar, se você não tem família por perto. Então, para vocês que estão me ouvindo e que são pais ou avós, fica a dica. Se vocês têm condições de ajudar a família nos momentos difíceis, não hesitem. Mas lembrem-se de que ajudar não é só dar dinheiro. É também dar atenção, carinho, presença. E para vocês que são filhos e às vezes passam por dificuldades,
Conversem com os pais, com os avós, com a família. Na maioria das vezes as pessoas querem ajudar, só não sabem que vocês estão precisando. O orgulho pode ser um inimigo perigoso quando se trata de família. Não deixem que ele impeça vocês de procurar apoio quando precisarem, nem que ele impeça vocês de oferecer ajuda quando podem. No final das contas, é isso que fica. Os momentos que passamos juntos, as dificuldades que enfrentamos em família, o amor que demonstramos uns para os outros nas horas mais complicadas. O dinheiro que gastei com a escola do Henrique foi um dos melhores investimentos da minha vida. Não porque ele vai ter uma educação melhor, que é importante também, mas porque ele vai crescer sabendo que pode contar com a família, que não está sozinho no mundo, que tem uma rede de apoio que vai estar sempre ali para ele. E quando ele for adulto e talvez passar por alguma dificuldade, vai se lembrar disso e vai saber que existe uma força maior que qualquer problema individual, a força da família unida. Por isso que hoje, quando alguém me pergunta se valeu a pena ter ajudado, eu respondo sem pensar duas vezes. Valeu cada centavo, cada momento de preocupação, cada conversa difícil que tivemos. Porque no final, ver meu netinho feliz na escola, vendo minha família mais próxima e unida, sabendo que fiz a diferença na vida das pessoas que mais amo, isso não tem preço que pague. E vocês, que estão me ouvindo, se tiverem a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém da família de vocês, não deixem passar. Amanhã pode ser tarde demais. Sabe, tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês e que talvez seja a parte mais importante dessa história toda. Depois que tudo se resolveu com a escola do Henrique, eu comecei a refletir sobre quantas oportunidades eu tinha perdido durante a vida de ser mais presente, de perguntar mais, de me envolver mais na vida dos meus filhos e netos. A gente vive numa correria tão grande que às vezes esquece do que realmente importa. Eu mesmo, quando era mais novo, estava sempre preocupado com trabalho, com dinheiro, com planos para o futuro, mas esquecia de prestar atenção no presente, no que estava acontecendo ali na frente dos meus olhos. Lembro que quando o Ricardo era criança, ele vivia tentando me contar sobre as coisas da escola, sobre os amigos, sobre os sonhos dele. E eu, muitas vezes, estava com a cabeça em outros lugares, pensando nos problemas do trabalho ou nas contas para pagar. Não que eu fosse um pai ausente, longe disso. Eu sempre providi tudo o que eles precisavam, nunca faltou nada em casa. Mas tem uma diferença entre prover materialmente e estar realmente presente emocionalmente. E isso eu só fui entender depois de velho. Quando vi o Henrique passar por aquela situação da escola, foi como se eu tivesse levado um tapa na cara. Me fez perceber que não adianta nada ter dinheiro guardado no banco se eu não estou presente para usar esse dinheiro quando a família precisa. E mais que isso, não adianta ter recursos se eu não tenho conhecimento das necessidades dos meus filhos e netos. Depois desse episódio, mudei completamente minha forma de me relacionar com a família. Comecei a fazer perguntas mais específicas, a prestar mais atenção nos detalhes, a perceber quando alguém estava com algum problema mesmo sem falar diretamente. Por exemplo, antes eu perguntava pro Ricardo como estão as coisas. E ele respondia, tudo bem, pai. E eu ficava satisfeito com essa resposta superficial. Agora eu pergunto, como foi o trabalho essa semana? Você conseguiu fechar aquele projeto que estava te preocupando? Como está a situação financeira de vocês? O Henrique está gostando das matérias na escola? São perguntas mais específicas que geram conversas mais profundas. E sabe o que eu descobri? Que meus filhos adultos ainda precisam de mim, não só financeiramente, mas emocionalmente também. Precisam de alguém para conversar, para pedir conselho, para dividir as preocupações. A Carolina, minha nora, me confessou uma vez, pai, depois daquela história da escola, eu percebi que você se importa mesmo com a gente. Antes eu achava que você só era educado porque somos família, mas agora vejo que é amor de verdade. Isso me quebrou por dentro porque percebi que eu tinha sido tão discreto, tão reservado durante todos esses anos, que eles nem sabiam direito do meu carinho por eles. Comecei então a demonstrar mais afeto, a ser mais carinhoso, a falar abertamente sobre os meus sentimentos. No começo foi estranho porque não era meu jeito, mas com o tempo virou natural. Hoje eu falo pro Ricardo que tenho orgulho dele, falo pra Carolina que admiro como ela cuida da família, falo pro Henrique o quanto ele é especial para mim. São coisas simples,
mas que fazem uma diferença enorme nas relações. E outra coisa que mudou foi minha relação com o dinheiro. Antes eu via minha aposentadoria e meus investimentos como algo que deveria ser preservado para o futuro, para alguma emergência ou para deixar de herança quando eu morresse. Depois dessa experiência com a escola do Henrique, percebi que o dinheiro só tem valor quando é usado para melhorar a vida das pessoas que a gente ama. De que adianta morrer rico se você não usou sua riqueza para fazer a diferença enquanto estava vivo? Então mudei minha filosofia financeira. Claro que ainda tenho uma reserva para emergências, mas agora uso o dinheiro de forma mais ativa para melhorar a qualidade de vida da minha família. Pago plano de saúde bom para todo mundo, ajudo com cursos extras pro Henrique, financio as férias da família, essas coisas que tornam a vida mais leve e mais feliz para todos. E sabe o que é interessante? Quanto mais eu uso o dinheiro dessa forma, mais ele parece render. É como se o universo recompensasse a generosidade. O Ricardo tá ganhando mais. Eu mesmo tive alguns retornos inesperados dos meus investimentos, as coisas fluem melhor. Talvez seja coincidência, mas eu acredito que quando a gente age com o coração no lugar certo, as coisas se alinham de uma forma positiva. Uma das mudanças mais significativas que fiz foi na minha rotina semanal. Antes eu vivia muito sozinho, saía pouco de casa, via televisão, lia jornal, mas não tinha muito convívio social. Agora, toda terça-feira eu almoço na casa do Ricardo e da Carolina. Toda quinta-feira o Henrique vem aqui em casa depois da escola e fica até de noite. Todo sábado a gente faz alguma atividade juntos. Vai no parque, no shopping, no cinema, alguma coisa. Pode parecer pouco, mas são 3 dias por semana que eu tenho contato próximo com eles. E nos outros dias a gente se fala por telefone ou por mensagem. A família ficou muito mais conectada. O Henrique adora esses momentos que passamos juntos. Ele me conta tudo, sobre os amigos da escola, sobre as matérias que mais gosta, sobre os sonhos que tem pro futuro. E eu escuto tudo com atenção porque sei que essa fase da infância passa rápido e eu não quero perder nenhum momento importante. Semana passada ele me disse uma coisa que me emocionou muito. Vô, meus amigos da escola ficam com inveja porque eu tenho um avô que brinca comigo e conversa sobre tudo. A maioria deles mal vê os avós. Isso me fez pensar em quantas pessoas da minha idade vivem isoladas, sem contato próximo com a família, perdendo a oportunidade de fazer parte da vida dos netos, de transmitir experiências, de criar memórias afetivas. Por isso que sempre incentivo meus amigos da terceira idade a se aproximarem mais da família. Não para ser inconveniente ou para se meter onde não são chamados, mas para estar disponível, para demonstrar interesse genuíno pela vida dos filhos e netos. Tem um vizinho meu, o Mário, que vivia reclamando que os filhos nunca ligavam para ele, nunca visitavam. Quando eu contei minha experiência com o Henrique, ele resolveu tomar uma iniciativa. Começou a ligar para os filhos só para saber como eles estavam, sem cobrar visita ou atenção. Começou a demonstrar interesse pelos netos, pelos trabalhos dos filhos, pelas coisas do dia a dia deles. Resultado: hoje ele tem um relacionamento muito melhor com a família toda. Os filhos ligam mais, os netos vão visitá-lo, ele se sente útil e amado. A mudança começou em mim, ele me disse. Eu estava esperando que eles tomassem a iniciativa, mas esqueci que relacionamento é uma via de mão dupla. Isso me fez refletir sobre quantas pessoas ficam esperando que os outros façam o primeiro movimento ao invés de tomar a iniciativa elas mesmas. No caso da história do Henrique, se eu não tivesse ligado para perguntar sobre a escola, talvez nunca tivesse descoberto o problema. Foi uma pergunta simples, motivada por interesse genuíno, que abriu caminho para toda aquela transformação na nossa família. E tem outra coisa importante que aprendi: não basta só descobrir os problemas, tem que saber como ajudar de forma construtiva. Não adianta simplesmente jogar dinheiro em cima da situação e achar que está tudo resolvido. Quando ajudei com as mensalidades da escola do Henrique, eu poderia ter simplesmente pago as contas e pronto. Mas entendi que era importante também ajudar o Ricardo a se reestruturar financeiramente, a diversificar a renda dele, a criar uma reserva de emergência. Passamos várias tardes conversando sobre planejamento financeiro, sobre como organizar o orçamento familiar, sobre estratégias para aumentar a renda. Não era só sobre dar o peixe, era sobre ensinar a pescar também.
E isso funcionou. Hoje o Ricardo tem uma situação financeira muito mais estável que antes. Ele aprendeu a não depender de um cliente só, criou várias fontes de renda menores mas mais seguras e tem uma reserva para emergências que dá tranquilidade para a família toda. O legal é que agora ele também está ensinando essas coisas pro Henrique. Mesmo sendo uma criança, o menino já está aprendendo sobre a importância de economizar, de planejar os gastos, de não gastar mais do que se ganha. Outro dia eu vi o Henrique contando as moedinhas que ele guarda num cofrinho e perguntei para que era aquilo. É para comprar um presente pro Dia das Mães, vô. O papai me ensinou que quando a gente quer alguma coisa, tem que guardar dinheiro aos pouquinhos. Que lição valiosa! Aos 8 anos ele já está aprendendo conceitos financeiros que vão servir para a vida toda. E mais importante que isso, ele está aprendendo que as coisas têm valor e que é preciso esforço para conquistá-las. Isso me fez lembrar da minha própria infância. Meu pai, que Deus o tenha, era um homem simples mas sábio. Ele sempre me ensinou que dinheiro não nasce em árvore e que trabalho honesto não envergonha ninguém. Foram lições que carrego até hoje e que procuro passar pro Henrique também, obviamente adaptadas para a realidade de uma criança de 8 anos. Por exemplo, ele ganha uma pequena mesada semanal, mas tem que cumprir algumas responsabilidades em troca. Manter o quarto arrumado, ajudar a Carolina com pequenas tarefas, caprichar na lição de casa. Nada muito pesado, mas o suficiente para ele entender que dinheiro é consequência de responsabilidade. E quando ele quer alguma coisa mais cara, como um brinquedo ou um jogo, a gente conversa sobre como ele pode juntar dinheiro para comprar. Às vezes eu complemento a diferença, mas faço questão que ele contribua com parte do valor. Não é questão de ser sovina ou de negar as coisas para ele. É questão de ensinar valores importantes desde cedo. Tem pais que dão tudo de mão beijada para os filhos achando que estão demonstrando amor, mas na verdade estão criando adultos despreparados para a vida, que não sabem lidar com frustração nem com a realidade financeira do mundo. O Henrique não passa necessidade de nada, muito pelo contrário. Mas ele está aprendendo que as coisas têm custo e que é preciso valorizar o que se tem. Outro dia na escola dele teve uma apresentação sobre profissões e cada criança tinha que falar sobre o que queria ser quando crescesse. O Henrique disse que queria ser igual ao vô. Quando a professora perguntou o que isso significava, ele respondeu: quero trabalhar muito durante a vida toda para depois poder ajudar minha família quando eles precisarem. Fiquei tão emocionado que até chorei quando a Carolina me contou isso. Ver que uma criança de 8 anos já entende a importância de pensar no bem-estar da família me enche de orgulho e esperança. Mas também me faz refletir sobre a responsabilidade que tenho como avô e como exemplo para ele. Tudo que eu faço, todas as decisões que tomo, tudo isso está sendo observado e absorvido por ele. Por isso que procuro ser sempre coerente entre o que falo e o que faço. Se eu ensino para ele a importância da honestidade, eu tenho que ser honesto em todas as minhas atitudes. Se ensino sobre generosidade, tenho que ser generoso. Se ensino sobre respeito, tenho que respeitá-lo também. Às vezes é difícil, principalmente quando ele faz alguma travessura ou quando está testando os limites. Mas lembro sempre que ele está me observando e aprendendo, então procuro sempre reagir de forma educativa ao invés de explosiva. Uma coisa que mudou muito na minha relação com ele depois da história da escola foi que ele passou a me ver não só como vovô carinhoso, mas também como alguém em quem pode confiar quando tiver problemas. Semana passada, ele chegou da escola meio triste e quando perguntei o que tinha acontecido, ele me contou que tinha tido uma briga com o melhor amigo dele. E agora, vô? Como eu faço para ele me perdoar? Conversamos sobre a importância de pedir desculpas quando a gente erra, sobre como os amigos verdadeiros sempre se entendem no final, sobre estratégias para resolver conflitos sem brigar. No dia seguinte, ele me ligou todo feliz. Vô, deu certo. Eu pedi desculpa pro Mateus e a gente voltou a ser amigo. Podem parecer questões pequenas, mas para uma criança são coisas enormes. E o fato dele se sentir à vontade para me contar seus problemas e pedir conselhos mostra que nossa relação evoluiu muito. Antes da história da escola, ele me via mais como o vovô que dava presentes e levava para passear. Agora me vê como um confidente, como alguém que realmente se importa com ele e que está ali para apoiá-lo nas dificuldades. Isso é muito gratificante para mim,
mas também é uma grande responsabilidade. Sei que as coisas que eu falar para ele agora, os conselhos que der, os valores que transmitir, tudo isso vai influenciar na formação do caráter dele. Por isso que procuro sempre pensar bem antes de falar, sempre dar conselhos construtivos, sempre mostrar para ele que existem alternativas positivas para resolver qualquer problema. E uma coisa que faço questão de ensinar para ele é que não importa o problema que ele tiver, sempre pode contar comigo. Pode ser uma nota ruim na escola, uma briga com amigos, alguma coisa que fez e tá com medo de contar para os pais, qualquer coisa. Vô, mesmo se eu fizer alguma coisa muito errada, ele perguntou uma vez. Mesmo assim, Henrique, eu posso ficar triste ou preocupado, posso até dar uma bronca, mas nunca vou deixar de te amar ou de querer te ajudar. Acho que essa segurança emocional é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança. Saber que tem alguém que vai estar ali sempre, independente do que aconteça. Lembro que quando eu era criança, tinha um medo terrível de decepcionar meu pai. Isso me fazia esconder problemas ao invés de procurar ajuda quando precisava. Não quero que o Henrique passe por isso. Claro que ele tem que entender que ações têm consequências, que erros precisam ser corrigidos, que existem regras a serem seguidas. Mas tudo isso dentro de um ambiente de amor e segurança. O resultado dessa abordagem é que ele está se tornando uma criança muito transparente e comunicativa. Conta sobre tudo o que acontece na escola, sobre os sentimentos dele, sobre as preocupações que tem. E isso me permite acompanhar de perto o desenvolvimento dele, identificar qualquer problema logo no início, ajudá-lo a navegar pelas dificuldades normais da infância. Por exemplo, mês passado ele estava com dificuldade em matemática. Ao invés de esconder porque estava com vergonha, ele me contou e pediu ajuda. Arranjamos um reforço escolar para ele. Eu também ajudo com a lição de casa quando posso, e em poucas semanas ele já melhorou muito. A nota subiu e, mais importante, a autoestima dele também. Se ele tivesse escondido a dificuldade, talvez a situação tivesse se complicado muito mais. Mas porque existe essa confiança entre nós, conseguimos resolver rapidinho. E isso me faz pensar em quantas crianças sofrem desnecessariamente porque não têm com quem contar, porque não se sentem seguras para compartilhar seus problemas. Por isso que sempre digo para os outros avós, sejam presentes, sejam acessíveis, criem um ambiente onde os netos se sintam à vontade para falar sobre qualquer coisa. Não é questão de passar por cima da autoridade dos pais ou de ser permissivo demais. É questão de ser um porto seguro, um refúgio onde eles sabem que sempre vão encontrar amor e compreensão. E tem outro aspecto importante nessa história toda que ainda não mencionei, como ela mudou minha perspectiva sobre o envelhecimento. Antes eu via a velhice como uma fase de declínio, de inutilidade, de espera pela morte. Depois dessa experiência com o Henrique, percebi que pode ser justamente o contrário. Pode ser a fase mais importante da vida, onde finalmente temos tempo e sabedoria para realmente fazer a diferença na vida das pessoas que amamos. Hoje, aos 74 anos, me sinto mais útil e mais feliz do que me sentia aos 50. Não é questão de nostalgismo ou de romantizar a velhice. É questão de entender qual é o meu papel nessa fase da vida. Meu papel não é mais ser o provedor principal da família, não é mais resolver todos os problemas dos filhos adultos. Meu papel é ser o sábio da família, o conselheiro, o apoio emocional, o guardião das tradições e dos valores. E principalmente, meu papel é ser ponte entre o passado e o futuro. Transmitir pro Henrique as lições que aprendi durante a vida, contar para ele sobre seus avós e bisavós que ele não conheceu, manter viva a história da nossa família. Essa é uma responsabilidade que levo muito a sério. Toda vez que ele vem aqui em casa, sempre conto alguma história da família. Como conhecia a avó dele, como eram os pais dele quando criança, como eram as coisas antigamente. Ele adora essas histórias e sempre pede, conta mais, vô. E eu conto porque sei que é assim que se constrói identidade familiar, que se cria senso de pertencimento, que se transmite valores de geração para geração. Um dia ele vai contar essas mesmas histórias para os filhos dele, e assim nossa família vai continuar unida através dos tempos. Por isso que a história da escola do Henrique foi tão importante para mim. Não foi só sobre resolver um problema imediato. Foi sobre descobrir meu verdadeiro papel como avô, como patriarca da família. E hoje,
Quando vejo meu netinho crescendo saudável e feliz, quando vejo minha família mais unida que nunca, quando me sinto útil e amado mesmo na velhice, sei que essa foi uma das lições mais valiosas da minha vida. Então fica aqui meu conselho final para vocês que estão me ouvindo. Não esperem ter problemas para se aproximar da família. Não esperem que os outros tomem a iniciativa. Façam perguntas, demonstrem interesse, estejam presentes. E lembrem-se sempre: tempo perdido não volta, oportunidades perdidas raramente se repetem, mas nunca é tarde demais para começar a fazer diferente.